Celular não vale. Já vou avisar, nós somos das antigas, Bíblia do celular não vale. Quem trouxe Bíblia aí? Quem não trouxe, senta perto de um. Amém. Romanos 12. Apesar que Romanos 12 a gente não precisaria nem ler, né? Todo mundo conhece, todo mundo já... Bem, irmãos, eu quero assim de uma forma bem sucinta, compartilhar algo assim, que o Senhor ministrou no meu coração, há uns dias atrás, estudando essa palavra. E nós vamos lendo e vamos conversando, mas antes vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia tão especial. Obrigado, Senhor, por esses testemunhos que nós ouvimos aqui, acerca do poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ver que quando o homem recebe o Teu Evangelho, e quando ele tem um coração disposto, Senhor, a conhecer o Senhor, ali há salvação. Nós te agradecemos, Pai, por ouvir, Senhor, esses relatos de pessoas que tiveram encontro com o Senhor, encontro com a Tua verdade, e eles foram salvos, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá a Tua palavra, temos acesso à Tua palavra, temos liberdade, Senhor, de ter conosco a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra e alcançar a libertação. E que nesta manhã, Senhor, mais uma vez, nós possamos receber do Senhor, Pai, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Romanos 12, ele tem uma expressão sobre relacionamento. E nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Todos nós precisamos de amizades, de grupos de relacionamentos. Não é assim? Por isso que nós temos os grupos conexões, né? E aqui eu quero aproveitar aqui o ensejo e falar sobre isso também um pouquinho, rapidamente. A igreja caminha de uma forma em que nós nos reunimos durante semanas em grupos. E você que está aqui, eu creio que a maioria daqui tem um vínculo com um desses grupos. Isso para nós é vital, é necessário para as nossas vidas. Porque nesse grupo, na casa, nós conhecemos pessoas, nós fazemos amizades, nós fortalecemos vínculos e nós desenvolvemos o nosso lado relacional. O ser humano precisa disso. Então, se você ainda não faz parte de nenhum desses grupos, eu queria assim, incentivar você a fazer parte de um grupo. Venha falar conosco depois, fala com o Marcos, fala com o Cione, fala comigo. Né? O Elvis não está hoje aqui, mas você pode falar com o Elvis também. E nós podemos aconselhar você, organizar você a estar se aproximando de um desses grupos. Não deixe de fazer parte. Não fique sozinho. Essa palavra ela vem nos mostrando assim, irmãos, que nós nos relacionamos com Deus. E quando a Bíblia diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, você pode acompanhar a leitura no capítulo 12, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como que nós nos relacionamos com Deus? Através de um culto. Nós temos aprendido aqui, eu creio que você já ouviu aqui, que a palavra culto, ela tem muito a ver com a palavra cultura. E que a palavra cultura é uma somatória de cultos. Então nós podemos dizer que culto não é algo que nós fazemos aqui das 9 da manhã até as 10h30, às vezes até as 11,
Tem domingo que a gente está mais empolgado, a gente vai até 11h30, né? Então, culto não é esse momento aqui. Culto, na verdade, é um estilo de vida. Se culto é uma somatória de tudo que nós fazemos, uma cultura, então nós podemos dizer que o nosso culto a Deus, ele é um estilo de vida. Então, ele é uma expressão de toda a nossa vida. 24 horas nós estamos cultuando a Deus, ou não, com o nosso estilo de vida. Com tudo que nós falamos, com tudo que nós pensamos, com tudo que nós fazemos, na maneira que nós nos movimentamos, nós estamos cultuando a Deus. E estamos nos relacionando com Deus. Lá no passado, o culto, ele tinha uma expressão assim, parece que um pouco mais restrita. Era quando a pessoa, ela separava o animal e levava aquele animal para o sacerdote para ser sacrificado. Então, parecia-se que a expressão de culto ela era limitada a um local, a um momento, a uma cerimônia. Mas nós fomos conhecendo mais o Senhor. Jesus, ele foi nos revelando o Pai, porque Jesus veio para revelar o Pai para nós. Por isso que ele fala para os discípulos, olha, aquele que vê a mim, vê o Pai. E nós fomos entendendo então que o culto, ele não é um momento, não é um horário, não é um local, não é um espaço de tempo onde a gente separa para fazer algo, simplesmente. Mas o culto é um estilo de vida. Por isso que a palavra do Senhor, ela vem dizer o seguinte, no versículo 2, que nós temos que ter uma renovação na nossa mente. E nós precisamos passar por uma transformação de mente para poder nos relacionar com Deus, para poder cultuar o Senhor através de um novo estilo de vida. Então, quando a palavra fala que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, está falando desse novo estilo de vida. E aí, amados, a Bíblia nos ensina que o formato das coisas, ele muda. A forma em que as coisas são feitas, esta forma, ela muda. Nós já falamos sobre isso, nós já ouvimos sobre isso, nós já estudamos sobre isso, mas eu queria repetir nesta manhã sobre essa questão de Romanos 12:2, que fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, para a gente viver uma experiência de relacionamento com Deus, para que a gente possa viver uma experiência de relacionamento com Deus, nós precisamos de uma transformação de mente. E quando nós vivemos essa experiência de relacionamento com Deus, nós, então, de uma forma prática, experimentamos a vontade de Deus. A palavra fala que ela é boa, agradável e perfeita. Mas o que eu queria aqui que a gente lembrasse é que a forma de nos relacionarmos, a forma do nosso estilo de vida, ele precisa ser mudado. A gente fala muito da conversão, né? A minha conversão. A gente tem a expressão assim, né? Porque eu me converti. Na verdade, o Senhor nos converteu, né? Não é algo nosso, não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus na nossa vida. Mas quando a gente fala da conversão, a gente fala do momento que o Senhor nos encontrou. E conversão nada mais é do que a gente mudar de direção. Nós estávamos indo numa direção e nós fazemos uma conversão e passamos a ir para outra direção. Então a palavra ela fala assim que nós não podemos mais tomar a forma do mundo ou a forma do sistema. A nossa forma de fazer as coisas, o nosso modo de fazer as coisas, ele precisa mudar em todos os aspectos. Na nossa vida pessoal, no casamento, na educação dos filhos,
no nosso dia a dia, tudo precisa mudar. Então a forma, ela muda. Eu queria que você guardasse essa palavra na tua mente, a forma. Pense na forma, né? Quando, né, daqui a pouco nós vamos para casa, né? E talvez você vai, depois do almoço, você vai saborear aquele pudim, né? E quando você olha para o pudim assim, que forma é aquela? É uma forma redonda, né? Ou você vai lá, vai saborear lá um bolo, né? E aquele bolo ali, ele é, né? Geralmente você pega ali aquele bolo, ele é feito uma forma quadrada. Então a palavra de Deus, ela está falando de um formato de vida, de um estilo de vida. Esse estilo de vida é o nosso culto a Deus. Agora, ele não pode ser mais o mesmo estilo de vida que nós vivíamos antes de receber o Evangelho. Ele precisa ser mudado em todos os aspectos. Na educação dos nossos filhos, no trato com a esposa, no trato com o esposo, no trato com as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente, irmãos, no nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu falei para vocês que o Senhor ministrou no meu coração sobre essa palavra, sobre relacionamento, o primeiro nível de relacionamento é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus. E como que nós nos relacionamos com Deus? Através do nosso culto. E o que é o meu culto? É o meu estilo de vida. O culto, ele é o estilo de vida. Então ele não tem começo, ele não tem fim. Porque você está respirando, você está vivendo, você está adorando a Deus. Então o nosso estilo de vida, a maneira em que nós vivemos, nós celebramos a Deus ou não, em tudo. É algo integral, é algo que ele não começa quando a gente chega aqui naquele portão e não termina quando a gente se abraça aqui e vai embora. Então o culto, ele não começa e não termina. O culto é algo contínuo, porque o culto é um estilo de vida. E através do nosso culto, através do nosso estilo de vida, nós celebramos a Deus, nós adoramos a Deus, ou não, amém? Mas conforme a gente vai lendo esse texto aqui, irmãos, a gente percebe que nós temos um relacionamento vertical, que é com Deus, mas também nós temos relacionamentos no sentido horizontal, que são as pessoas. Nós nos relacionamos, eu falei dos grupos nas casas, que é um ambiente de relacionamento, é um ambiente de amizade, é um ambiente de aproximação. E é interessante que Romanos 12, a partir do versículo 3, ele começa a falar de alguns dons, ele fala de 7 dons. E a Bíblia mostra que nós nos relacionamos com os nossos irmãos também através dos dons. E é interessante, irmãos, que esses dons aqui são dons de serviços. Então, quando o Senhor coloca em nós dons que são presentes, capacidades, habilidades que vêm dele, para servi-lo, mas Deus precisa ser servido? Aquele que tem todas as coisas, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus precisa, irmãos, do nosso serviço? Eu acho que não. O Senhor, ele é suficiente em todas as coisas. Mas o Senhor nos dá os dons e nos habilita para alguns serviços, para servirmos a quem? Os nossos irmãos, as pessoas. Então nós nos relacionamos com pessoas e o Senhor coloca em nós presentes, dons, habilidades para nós servirmos os nossos irmãos.
A palavra fala que Jesus, ele foi o servo de todos. E nós também temos esse chamado de servos. E o texto aqui nos mostra claramente que essa vida relacional que nós temos com Deus, mas também com os nossos irmãos, com as pessoas, ela é muito clara no texto aqui, porque ele fala assim: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É muito nítido aqui, nesse texto, a expressão da igreja como sendo um corpo. E a palavra de Deus nos ensina em outros textos, fala que nós somos o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Então, irmãos, é muito claro aqui essa expressão de corpo. A igreja, ela é um corpo. A igreja do Senhor é um corpo. E eu e você fazemos e precisamos fazer parte desse corpo. Nós não podemos estar desconectados do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas essa igreja é esse grupo aqui? Não, não é esse grupo aqui. Esse grupo é uma pequena parte dessa igreja. Aí nós temos os irmãos aqui que nos visitam hoje aqui, os gideões, que fazem parte de outros pequenos grupos na cidade. Então nós temos a igreja na cidade, da qual nós fazemos parte, da qual nós somos uma pequena parte dela, da qual existem vários grupos na cidade, e nós temos a igreja pelo mundo, né? O irmão deu aqui um testemunho lá da Ásia, onde chegou lá um evangelho em português, né? O Azaf deu aqui um testemunho da igreja no Japão. Então, olha o que é a igreja do Senhor, olha o que é esse corpo, a expressão desse corpo. Agora, nós fazemos parte desse corpo. E nós estamos nesse corpo, irmãos, não é para ser servidos, mas é para servir. Por isso nós recebemos dons. Por isso nós recebemos do Senhor, vamos dizer assim, podemos dizer assim, algumas habilidades, a capacidade de fazer algumas coisas para abençoar pessoas. Então, nós somos chamados para servir. E por isso os estudiosos da Bíblia classificam esses dons aqui como dons de serviço. Então, quando a gente fala assim, bom, eu quero fazer alguma coisa para Deus, como se a gente pudesse fazer alguma coisa para Deus, né? Na verdade, a gente pode fazer alguma coisa pelos nossos irmãos, pelas pessoas, abençoar pessoas, ajudar as pessoas, servir as pessoas. Então nós entendemos aqui que nós somos um corpo, né? Esse corpo tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, né? Isso no corpo humano a gente percebe, a mão tem uma função, a perna tem uma função, né? Os pés têm outra função, os dedos têm outra função. Cada membro no corpo tem uma função, e assim sou eu, e assim é você. Nós temos uma função nesse corpo. Aí a palavra vai nos mostrar aqui que nós temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, irmãos, Deus escolhe nos agraciar. E nós não devemos ficar questionando por que uma pessoa tem esse determinado dom, porque a outra tem aquele determinado dom, ou porque eu tenho um outro dom. Porque é Deus que nos dá. Mas nós temos que entender
que nos foi dado os dons para servir, para abençoar. E isso é uma forma de nós nos relacionarmos como igreja, servindo uns aos outros. E aqui eu tenho certeza que a palavra ela vem nos mostrar e vem desconstruir para nós uma mentalidade que a gente vive como igreja, ou está na vida da igreja, ou participa da vida da igreja para ser servidos. Então nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. Agora, é natural que nesse processo de eu servir o meu irmão, de alguma maneira eu acabo sendo servido. Isso é natural. Mas eu não posso chegar com um coração, com uma mentalidade de ser servido. Porque o próprio Jesus, ele falou que ele não veio para ser servido, mas que ele veio para servir. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração, que nós estamos aqui para servir, que nós fazemos parte desse corpo. E aí ele fala sobre esses dons. Ele fala que temos os dons diferentes, e ele fala, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Nós não vamos entrar aqui na questão de cada dom, certo? Numa outra oportunidade, a gente pode falar sobre isso, ou alguém pode vir falar sobre isso, mas eu vou citar aqui a profecia, se é o ministério de ministrar, se é ensinar. Olha aqui os dons que o Senhor nos dá. Aquele que exorta, interessante, né? Ter o dom de exortação, né? Às vezes alguém chega nos exorta, às vezes a gente nem gosta muito, né? Mas aquela pessoa está exercendo o dom que Deus colocou na vida dela. É um dom de exortar, né? Aí o outro tem o dom de repartir. Olha que interessante também esse dom. Você repartir aquilo que você tem. O outro tem o dom de presidir, né? E o outro tem o dom de misericórdia. Então são diferentes dons que Deus coloca na vida da igreja para a gente servir a igreja. Você vê alguma coisa dessa na sua vida? Você vê a manifestação do dom de profecia na sua vida? Você vê a manifestação desse dom de ministério, de ministrar na sua vida? Você vê a manifestação do ensino na sua vida? Você vê essa manifestação do dom de exortar, né? Tem que ter muito cuidado aqui, né? Exortar em amor, a palavra fala, né? Mas como eu falei, né? Depois, num outro momento, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais na característica e na forma da manifestação de cada um desses dons. O dom de repartir, você vê isso na sua vida? Você vê o Senhor te acrescentando? Você vê você como um celeiro nas mãos de Deus para repartir? Você percebe isso na sua vida? Né? O dom de presidir, o dom de misericórdia, enfim, vários dons que nós vemos aqui, e a gente precisa procurar com zelo, tentar entender com zelo, irmãos, qual é o nosso dom. Para quê? Para a gente dizer, não, eu tenho um dom, né? Ou eu tenho até mais que um. Não é para a gente ficar se envaidecendo com isso, não, mas é para poder servir os irmãos. Nós precisamos buscar no Senhor, entender qual é a graça que está sobre a nossa vida para servir os nossos irmãos. Né? Às vezes quando a pessoa fala, tem que fazer a obra de Deus. O que é fazer a obra de Deus, a não ser servir os nossos irmãos? Lógico, Paulo traz ali, né? Fala para a gente cuidar com a vaidade, fala para a gente cuidar com a presunção, quando ele fala assim,
que não convém, né, que cada um dentre vós não saiba mais do que convém. Então, ele está nos dando aqui um alerta para a gente não ser presunçoso, para a gente não ser orgulhoso, no momento em que o Senhor começar a usar as nossas vidas. Muito pelo contrário, nós fazemos como Jesus fez, se humilhou. Mas o fato é que nós nos relacionamos com a igreja, que nós nos relacionamos com os irmãos, e os dons, eles operam nesse relacionamento. E sabe, irmãos, quando nós não entendemos qual é esse dom, qual é essa graça que Deus traz sobre as nossas vidas, é como que se a gente ficasse meio perdido nessa vida de igreja. De certa forma, um tanto assim, sem utilidade. Então nós precisamos buscar com zelo qual é o nosso dom. Amém? Vamos fazer isso? Vamos pensar nisso? Vamos começar a buscar isso. Senhor, qual que é o dom? Né? Coloca lá, pega o teu caderninho, faz uma lista lá, escreve, coloca essa lista lá no teu caderninho. Profecia. Puxa vida, será que o Senhor quer me usar nessa área? Da profecia, da palavra, né? Do Senhor, né, colocar uma palavra no meu coração para me levar uma palavra para alguém. Como a gente tem ouvido aqui os irmãos, né, eu lembro que há uns 2, 3 cultos atrás aqui alguém falou, viu, se o Jamê falou nisso, a última vez que esteve com a gente, se o Senhor te der uma palavra acerca da vida de um irmão, vai e entrega essa palavra para o irmão, né, mas entrega de uma forma humilde, falando, viu, ore ao Senhor, veja se isso faz sentido para você, veja se essa palavra faz sentido para a sua vida. Vocês lembram disso que o Jamê falou? Então, ensino, né, o dom de repartir, de exortar, de ensinar, enfim, dá uma olhadinha nessa lista aqui, ora sobre isso, estude sobre isso, busque sobre isso, para que a gente possa servir aos nossos irmãos, nesse aspecto de relacionamento. Mas aí, irmãos, Paulo estabelece esses níveis de relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, fala dessa graça de Deus que é derramado nesse ambiente de relacionamento, e aí a partir do versículo 9, ele começa a estabelecer algumas cercas, que eu penso que a gente não pode parar aqui no versículo 8, dentro do que nós estamos falando. Aí ele começa a entrar aqui, falando de alguns limites, do modo em que tudo isso acontece nos nossos relacionamentos. E ele fala assim, o amor não seja fingido. Olha só, então a operação dos dons, né, essa vida de relacionamento, Deus derramando graça para nós abençoarmos as pessoas, e aí a gente podia dizer assim, na nossa insignificância, na nossa pequenez, Deus usando as nossas vidas para construir algo pela misericórdia dEle, mas que entre tudo isso, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Então ele começa a estabelecer princípios. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui é uma quebra de paradigma, né? É uma quebra de uma mentalidade da qual nós aprendemos desde a nossa infância. Porque nós fomos ensinados desde a nossa infância, pelo menos a minha geração foi assim. A minha geração aprendeu que eu deveria ser o primeiro. Inclusive, irmãos, né, não sei se vocês viveram isso, mas
Os nossos pais ensinavam para nós que a gente não podia perder na escola, que a gente tinha que ser o primeiro na escola, tinha que ser o primeiro da classe, tinha que ter a melhor nota, você ia jogar o futebol, você tinha que vencer a partida de futebol, você tinha que ser o primeiro, você não podia perder. Se você apanhasse na rua, você ia apanhar em casa primeiro. Era uma mentalidade, ia apanhar de novo em casa, né? Era uma mentalidade aonde eu era o centro. Né? E aí quem acompanhou essa semana aí o negócio da janela do avião aí, tá entendendo mais ou menos o que eu estou falando, né? Só que aqui a palavra fala o seguinte, ó, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando uns aos outros. Quando eu honro alguém, eu estou dizendo que aquela pessoa é maior que eu, é superior a mim. Então, vocês percebem aqui que é um estilo de vida, e que esse estilo de vida, ele faz parte do nosso culto a Deus também. Porque a palavra fala assim que se nós não conseguimos amar o nosso irmão, que nós vemos, nós também não vamos conseguir amar a Deus que nós não vemos. Domingo passado, o Marcos falou sobre o perdão. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, a quem eu vejo todos os dias, a quem eu me relaciono com ele, o Senhor também não vai nos perdoar. Foi o que o Marcos falou sobre perdão domingo passado. Então, é um estilo de vida que determina o meu culto, que é o meu relacionamento com Deus, mas que também determina o meu relacionamento com as pessoas. Irmãos, Jesus, ele morreu pelas pessoas. O Senhor não morreu por causa desse prédio, o Senhor não morreu por causa dessa banda aqui, né, dos instrumentos aqui, né, que fazem um som bonito, né? Aí tem os caras lá que jogam a projeção aqui, né? Tem a luz, né? Tem o teclado. Não, Jesus não morreu por essas coisas. Jesus morreu pelas pessoas. E o Senhor nos chamou para servir pessoas. A partir do momento, irmãos, que nós estamos dando mais valor à estrutura, a coisas do que às pessoas, o nosso estilo de culto, ele está perdendo a visão. Então, por isso que aí Paulo ele vai mostrar, vai nos apontar um estilo de caminhada dentro dos relacionamentos. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Eu parei nessa palavra aqui, irmãos, e pensei comigo assim, puxa vida, o que eu tenho que cuidar? Fala que eu não posso ser vagaroso no cuidado, mas eu preciso ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. E aí, novamente, eu pensei comigo assim, puxa vida, como é que eu posso servir a Deus? No que eu posso servir a Deus? Que é suficiente em todas as coisas, que é completo em todas as coisas, que não tem falta de nada. Como eu posso servir esse Deus? Servindo os meus irmãos. Então, nós não podemos ser vagarosos no cuidado com quem? Com os irmãos. Você está cuidando de quantas pessoas? Quantas pessoas você está cuidando? Pode ser só um, não tem problema não. Mas cuida bem. Então a palavra fala assim, não sejais vagarosos, mas servi ao Senhor. Servindo ao Senhor. Aí ele fala assim, ó, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Parece um versículo aqui meio perdido diante de todo esse contexto. Mas por que, irmãos? Para a gente viver essa vida de relacionamento, essa vida de igreja, essa vida de serviço aos santos, nós precisamos ter esperança, nós precisamos ter paciência, temos que ter muita paciência e temos que perseverar na oração. Partilhai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade.
Aí, já falo um pouquinho aqui dos dons para a gente poder praticar isso. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Esse a gente conhece bem esse texto, né? É muito falado. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é uma vida de relacionamento? Não é uma vida de comunhão? Não é uma vida de serviço? Você está junto com quem está alegre, mas também está junto com a pessoa que está chorando, que está passando um momento difícil. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos com as humildes. Vida simples, vida de simplicidade, vida leve, uma vida simples. Eu tenho conversado com alguns irmãos sobre a gente pensar nisso, da gente viver uma vida simples. Simples. Isso vai ajudar, irmãos, nos nossos relacionamentos. Isso vai ajudar nas nossas conexões. E aí a palavra ela vai fechando esse assunto aqui dizendo: não torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, no que depender de você, né, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas, né? Não precisamos nos vingar de nada, porque a vingança ela pertence ao Senhor. E a Bíblia fala, inclusive, para nós abençoarmos os nossos inimigos. Então, quanto mais aos nossos amigos. Amém? Eu queria que a gente orasse sobre isso, entendendo, irmãos, que nós somos relacionais, entendendo que a vida de igreja ela é uma vida de relacionamento, portanto ela é uma vida de desafios, mas que o Senhor nos dê esperança, que o Senhor nos dê paciência, que a gente possa perseverar em oração, mas que a gente não deixe de nos relacionar, que a gente não se isole diante dos desafios. E da mesma maneira que nós nos relacionamos com Deus, através do nosso culto, do nosso estilo de vida, nós precisamos nos relacionar entre nós. Amém? E não é novidade, né? Que a gente sempre difundiu, né, essa verdade no nosso meio. Nós, como igreja local aqui, a gente sempre promoveu essa questão do relacionamento. E que a gente possa não ser vagarosos no cuidado com as pessoas. A gente possa guardar isso no nosso coração. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Te louvar, Pai, pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, nos relacionamentos. Primeiramente, Senhor, nós queremos a cada dia, Senhor, aprender a nos relacionarmos contigo de uma forma certa, fundamentados na Tua palavra. Nosso relacionamento contigo, Senhor, não seja momentos, Pai, mas seja um estilo de vida. Todos os dias, todos os momentos, 24 horas. Nós queremos, Senhor, aprender a viver uma vida que honre o Senhor. Aprender a viver uma vida que exalte o Teu nome. Uma vida, Senhor, que preste culto ao Senhor, Pai. Nos ensina isso, mas também nos ensina, Senhor, a nos relacionar com os nossos irmãos, a servir os nossos irmãos, com a graça que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a servirmos uns aos outros, com os presentes que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos, como igreja, caminhar, Senhor, em relacionamento, em amizade, Senhor, em comunhão,
como irmãos, Pai, e que o Senhor possa olhar para nós como filhos, Pai, que se relacionam, que abençoam uns aos outros, e que isso possa alegrar o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, que toda barreira, que toda divisão, ela seja eliminada do nosso meio, Pai, e que nós possamos servir uns aos outros, em amor, em nome de Jesus. Amém.